Entramos, agora estamos ao vivo no YouTube. Começando aqui uns 3 minutinhos antes, para o pessoal já começar a ir entrando. Daí agora eu vou share com todo mundo, vou passar aqui o link. Vou passar o link para ti ali no WhatsApp. E aí pode também estar passando se quiser para alguém. Ótimo. E aí a gente já começa em 3 minutinhos. 2. Compartilhar aqui. Já vou compartilhar. Estamos aí entrando a 1 minuto. Feriadinho, então, no Brasil. Sim. Provavelmente o pessoal passeando um pouco. Já publicado. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho, vou deixar no mudo e a gente começa lá. Olá, estamos começando então por aqui, hoje com essa pessoa incrível, maravilhosa, minha super terrinha em Bituba, que me acolhe tanto com esses profissionais incríveis, e hoje a gente trouxe a psicóloga Shirley, deixa eu botar aqui nela para ela. Shirley, como é que fala exatamente teu nome? Shirley. Eu falo errado, é Shirley mesmo. Então tá bom, então. E ela vai estar hoje trazendo, então, esse encontro que eu também vou estar aqui Olha, vai ser tudo novo para mim. Quero saber mais sobre essa técnica, esse estilo de trabalho, né? Essa psicologia que ela trabalha, né? Esse encontro, vamos saber mais sobre todo esse conjunto aí que a gente vai vindo na nossa vida, com as vidas que a gente encontra, esses encontros marcados, esses encontros desmarcados. Vamos saber um pouquinho mais sobre ela. E aí eu quero que tu introduza aí para mim um pouquinho sobre a tua vida, um pouquinho de como começou também essa carreira. Vamos tirar esses tabus sobre ir na psicóloga, né, gente? Porque eu acho que ainda é um grande tabu ir num psicólogo. É um medo, estou doente, né? Sou louco, algo assim. E eu vejo que a Shirley tem esse carinho, esse amor, ela tem um Instagram fantástico e ela sempre consegue trazer com muita amorosidade, né, esse conhecimento para aproximar a gente da psicologia, que é algo que a gente vive intensamente todos os dias, essa psicologia diária ao nosso redor. Então, oi, boa tarde, né, todo mundo que tá aqui. Eu quero agradecer muito a Fran, esse convite foi muito especial para mim, então, muito obrigada por lembrar de mim, me convidar, né, para participar dessas várias lives, né, que tu tá fazendo e tá sendo, né, várias pessoas convidadas, então fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada. Vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou a Shirley, sou de Imbituba, sou psicóloga e psicodramatista. O que é essa palavra ser psicodramatista? Né? O que é trabalhar com psicodrama, que é o nome da abordagem e do método que eu utilizo no consultório. Eu falo no consultório, só que o psicodrama, eu não utilizo ele só no consultório, eu utilizo ele na minha vida. E foi por isso que eu escolhi ele para trabalhar. Né? Eu lembro que eu tive aula dessa abordagem lá no 4º semestre, bem no comecinho da faculdade de psicologia, e eu escolhi o psicodrama como uma área de atuação, né, como uma forma de atuar, porque foi a única abordagem que eu consegui sentir. Eu consegui sentir e eu sinto ela hoje na minha vida, né? Eu sinto o psicodrama vivo, assim. Da onde que vem esse nome, né? Qual a origem desse nome? Psico vem de psique, né? Que é de alma, e o drama vem de ação.
Então, é alma em ação, né? Sempre que a nossa alma, sempre que o nosso corpo, sempre que a nossa mente está em ação, a gente está fazendo psicodrama. Muitas pessoas, muitas vezes, vêm para o consultório com um pouco dessa espontaneidade, um pouco dessa criatividade, sem conseguir desenvolver, né? E com o psicodrama a gente consegue desenvolver essa espontaneidade, essa criatividade que a gente precisa ter, que a gente nasce, né? A gente nasce com isso, com esse arsenal, e aos poucos a gente vai perdendo. Então, é por isso que eu escolhi, né, essa abordagem para utilizar. E essa abordagem, né, que eu realmente quero saber mais sobre ela, amei já o significado da palavra, incrível, porque eu vejo que é o nosso, que nem tu disse, assim, a nossa vida, o nosso diário, a gente vive isso, né? Mas como realmente é esse sistema? É um sistema que é introduzido no Brasil agora, tu até acabou de comentar comigo isso, né? E como realmente trabalha no consultório, enfim. O psicodrama, ele é algo novo, né? Ele é uma abordagem relativamente nova. Ele foi introduzido no Brasil por meados dos anos 20, então é uma abordagem nova, né? E ele nasceu nos Estados Unidos. O Moreno, o criador do psicodrama, ele era médico, e ele formou essa abordagem, essa teoria, pautada na ação e na saúde. Então, assim, como que a gente trabalha no consultório, né? Às vezes vem uma pessoa com diagnóstico de depressão. Ah, eu sou uma pessoa que eu tenho depressão. Ok, mas o que mais que você tem? Porque às vezes a pessoa, ela fica tão com aquele diagnóstico, né? Tão achando que a vida é aquilo e querendo tratar aquilo, mas o psicodrama, ele trabalha sempre na ação. Ele vai trabalhar algumas coisas, né, da depressão, alguns sinais, alguns sintomas, mas ele vai trabalhar na saúde, né? O que aquele ser tem de bom? O que você tem de bom para oferecer? E o Moreno, ele trabalha, né? O psicodrama, ele trabalha muito no que você coloca, né, a sua luz, o seu foco cresce. Então, se a gente colocar a nossa atenção nessa depressão, em qualquer sinal, em qualquer sintoma, isso vai crescer muito mais, né? Às vezes muito mais do que é. E se a gente cuidar da saúde, né, do que a gente tem de bom, às vezes isso vai crescer tanto que aquele sinal, aquele sintoma vão acabar desaparecendo. Então, o psicodrama, ele é muito teatral, né? Ele é muito do drama. E o significado do nosso encontro hoje, né? Também é uma palavra que o Moreno usava muito, o psicodrama usa muito, que é o encontro que a gente tem que ter no consultório e o encontro que a gente tem que ter na vida, assim, né? Que é o encontro, é a troca, como se fosse a troca dos olhares e como se fosse a empatia com o outro, assim. Então, para mim te ver, eu tenho que te ver com os teus olhos e para ti me ver, eu tenho que ver com os meus olhos, né? Porque a gente só consegue ver a nossa realidade, só aquilo que dói, de acordo com os nossos olhos, né? Não adianta falar para ti, Fran, isso aqui é assim, e tu falar, não, eu não acho que é assim. Sim, porque cada um tem, né? Cada um tem o seu olhar, mas para mim te entender, eu preciso ver com o seu olhar. Então, um psicodrama é mais ou menos assim. Às vezes eu falo que só vivendo para saber como é, né? É um tipo de psicoterapia breve, então no consultório é muito breve, né? Às vezes o paciente não precisa ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos em processo terapêutico, né? Às vezes fica 6 meses, fica 1 ano, às vezes vem uma sessão, já não vem mais, já é o suficiente, né? Porque como é uma coisa muito de ação, muito objetiva, a pessoa já sai com uma dieta mental, né? Ela tem que colocar em prática. Eu tô apaixonada, né? Porque realmente o que eu acredito, eu vejo realmente, eu vejo cada vez mais essa minha relação, né, com a minha vida, com o meu olhar, né, com o meu caminhar, sendo uma ação. E eu vejo quanto mais eu tenho essa ação no meu dia a dia com a minha saúde, com o meu estado mental, é que nem tu falou. A depressão é algo que vai estar comigo, mas ela não é a minha ênfase. Eu não vivo ela, né? E a gente tem esses momentos da nossa vida o tempo inteiro. Eu vejo que o tempo inteiro a gente vai ter aquele momento depressivo, a gente vai ter as dores, né? A gente vai ter os amores, a gente vai ter a felicidade, e esse conjunto de sentimentos a gente vai dando ênfase. E aí, conforme a gente vai dando ênfase, ele pode virar um drama ou pode virar uma história de amor, que nem eu falo, né, muito. E eu boto muito isso na minha vida em prática, né? A questão de estar cuidando da minha saúde. E eu vejo que
eu acabei conversando com a Kátia, a gente tem essa live aí com a Kátia sobre dieta, e o que é a dieta, que eu achei maravilhoso, e a dieta ela inclui isso, né? É você estar com uma saúde mental, é você estar com uma saúde física. Não é você estar restrita a alimentos, e sim você ver o alimento como uma questão de saúde, né? De compartilhamento, enfim, cada um tem seu ritual na comida. E eu acho que o psicodrama é tudo isso englobado, e que fantástico você conseguir já numa sessão acessar isso no cliente, né? Sim. É muito legal, assim. Eu sou suspeita em falar, né? Porque eu amo psicodrama, eu amo atuar com psicodrama. Eu acho que ele é muito efetivo, assim. Eu acho que ele é muito objetivo e é uma abordagem que dá tudo certo, assim, sabe? Dá certo no grupo, dá certo no individual, dá certo às vezes na organização, no organizacional, e somos pessoas, né? Então, aonde tem pessoa, vai dar certo, assim. Eu acho a tua E história tu de vida consegue incrível. trabalhar com a criança nesse mesmo sistema? Sim, sim, com a criança, ainda mais, porque a criança é muito ação. A criança, ela é muito espontaneidade, ela é espontaneidade pura, né, e criatividade, assim. Então, às vezes, com um adulto, a gente tem que fazer esse resgate dessa criança interna, né? Porque às vezes é alguém que já ouviu tanto não e já foi tão cortado na vida que não tem mais essa espontaneidade, né, de uma criança. Então, a criança ela vai muito bem, ela entra muito bem na troca de papéis, né? Quando a gente trabalha cena, né, da família, ela vai muito bem, assim. Então, com criança é muito legal de trabalhar. E como é que é esse teatro que tu comentou, assim, que tem essa ação, assim? Então, realmente, você tem um... Como é que eu digo? Tem uma cena de Uma origem. cena mesmo. Tem Nossa, uma que cena de fantástico. origem. A gente trabalha que nenhuma cena que está ecoando agora é de agora, né? Então ela se originou em algum momento da nossa vida que não é o agora, ou às vezes na infância, às vezes na adolescência, e ela ecoa, né? Então, assim, às vezes eu tenho um determinado medo que eu trago agora para o consultório, mas esse medo não é de agora, esse medo vem de muito, mas de qual cena? Aonde se originou? E a gente vai trabalhar essa cena de origem, né? A gente vai Tu tentar consegue... acessar essa cena no paciente e para poder trabalhar. E no caso, tu consegue, vamos supor, um paciente que te procura com um caso de doença. Vocês Uhum. também acessam com esse sistema de cena para estar resgatando aí algo que ficou para trás? Sim, sim, Porque sim. eu vejo assim muitas Sim, o psicodrama coisas. sempre trabalha uma cena. O diagnóstico ele envolve muito mais que uma cena, né? Às vezes envolve genética, hereditariedade, família, ambiente. Então, assim, a pessoa pode até ter o gene, mas se não tem a predisposição, se não tem um ambiente, né, que propõe aquilo, aquele gene não vai se desenvolver. E às vezes às vezes é o contrário, né? Às vezes a pessoa não tem nada e é um ambiente propício, então se desenvolve, né? Mas assim, tem uma cena, né? Tem uma cena nascente, onde isso nasceu. Então, às vezes a pessoa nem sabe e a gente vai, né? Retomando assim, né? Por camadas e vai abrindo, né? E isso a pessoa tem um acesso a essa informação. E o que seria esse encontro, então? Tem até um livro aqui, eu deixei separado um poema do Moreno, que tem o encontro, né? E tem um poema que fala assim: o encontro entre dois, olho no olho, cara a cara. E quando estiveres próximo, tomarei teus olhos e colocarei nos lugares dos meus. E tu tomarás os meus olhos e colocarás no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus olhos. Que é isso que eu tinha falado sobre empatia, né, sobre ter essa visão, né, sobre ter essa visão que o outro tem e sobre o outro também poder me enxergar da forma que eu sou, né, sempre com muito respeito, com muita sensibilidade, mas de poder, né, de poder fazer essa troca e esse encontro. E assim, a gente passa por vários encontros, né, na nossa vida. Quando a gente conversou sobre um tema, eu falei, por que a gente não coloca o tema encontro, né? Muito significativo essa palavra, assim, para a psicologia e para o psicodrama, né? Porque o encontro é isso, né? Então, muitas vezes, assim, por que
por que muitas coisas não acontecem na nossa vida e acontecem de forma diferente? Porque tem um encontro, né? Por que às vezes uma paciente troca muito de psicólogo, troca muito, né, de psicoterapia, troca muito de... Porque não aconteceu o encontro, né? Porque quando acontece que as pessoas conseguem se enxergar, mesmo que de forma diferente, mas com respeito, aconteceu o encontro, né? Isso é o que o Moreno fala, né? De acordo com ele, é assim que acontece na nossa vida. Nossa, maravilhoso. E tem uma profunda verdade nisso, pelo fato eu me vejo hoje. Eu fico muito emocionada quando eu falo em algumas histórias, então eu sou a chorona aqui. Mas eu me emociono quando eu vejo quantas coisas eu passei na minha vida e hoje eu consigo olhar outras pessoas e dizer: sim, eu te compreendo do fundo do meu coração. E é essa empatia, né? Porque eu já tive esse encontro em algum momento da minha vida com algumas situações, né? E com algumas pessoas. Normalmente eu não vejo encontros sem pessoas, acho que nem tu falou, né? Se tem pessoas, tem outra energia, tem outro amor. E a gente vai, né, vivendo, eu vejo assim na vida, tudo isso por esse motivo. Por a gente ter essa empatia, né, uns pelos outros, para a gente poder colocar, né, a gente poder se colocar no lugar do outro, né, ter esse olhar. Nossa, fantástica a mensagem que ele passou no livro. É o que eu vejo que o mundo está buscando. E cada vez eu encontro mais pessoas com esse olhar, né? Às vezes eu tenho eu tenho muita cliente aqui no salão, então às vezes as pessoas falam: não, mas o mundo tá ruim, tá tudo ruim, os seres humanos estão horríveis, e agora a gente está nessa polêmica, né? Acontecendo aí nos Estados Unidos. Então, assim, parece que só vive isso. E eu vejo o oposto, né? Eu vejo hoje eu me colocando no lugar de tantas pessoas, eu já passei por tantas histórias na minha vida, e eu, cada vez que eu encontro essas pessoas, que são encontros incríveis, eu vejo que tem tantos seres de amor, de felicidade, de luz, né? Eu fiz um mochilão pelo México, onde eu vivi 5 meses com quase nada de dinheiro. Eu ficava em casa de pessoas que eu nunca vi, porque eu me coloquei nessa posição de encontrar, né, o que eu preciso. E não quer dizer que eu vou encontrar só coisas boas. E tudo que eu encontrei de ruim era necessário e se tornou bom. E é difícil a gente ter essa empatia pelas coisas que acontecem pela nossa vida, né? E aí eu queria ver contigo aí para te dar uma pincelada, talvez, de amor para nós e o que a gente pode fazer para melhorar, né, essa nosso mental diário mesmo e conseguir também enxergar naqueles momentos difíceis da nossa vida, né, que todos nós passamos, não é só nós que passamos por uma pessoa que passa por alguma dificuldade, mas todos os seres, acho que no mundo. E como a gente podia lidar, assim, não sei se tu tem aí uma pinceladinha, alguma coisinha aí para passar para nós, tá em casa, assim, acessando isso. Sim, alguma dica? Eu acho que a sacada que o Moreno teve, assim, a ideia que ele teve de trabalhar na saúde ensina muita gente, né? Então, assim, claro que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Eu acho que a gente não pode minimizar isso e nem minimizar a nossa dor, porque ela é real, né? Então, assim, se eu tenho uma dor, ok, ela é real, né? Mas o que mais você tem além dessa dor? Né? Então, o mundo está muito difícil, está um caos, meu Deus, né? Isso que a gente está vivendo. Sim, mas o que mais que se tem de bom? O que você tem de bom? Você tem uma casa, você tem alimento, você tem onde dormir, você tem família, você está bem de saúde, a sua família está bem de saúde. O que você tem de bom? Né? Porque a nossa mente, ela já tem uma programação, a gente tem que reprogramar, né? Mas ela já tem uma programação para se preocupar. Né? Ela tem uma predisposição para preocupação, assim. Então, eu tenho conta para pagar, eu tenho que receber dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu tenho, sabe, várias coisas do dia a dia, mas assim, tá, o que eu tenho hoje, né? No meu aqui e no meu agora, né? Nem no passado e nem no futuro, mas o que eu tenho agora? Aqui agora sempre tá tudo bem, né? Só se a gente se colocar para pensar num futuro ou num passado vai gerar alguma incomodação. Mas aqui e agora tá tudo bem, né? E isso é uma coisa que eu trabalho no consultório também, né? Sempre que vier alguma incomodação, vier alguma aflição, pense no aqui e no agora,
né? Pode ser que muitas coisas estejam incomodando, sim, certamente, mas como você tá agora? Ah, não, agora eu tô bem, agora, né? Eu almocei, depois do almoço, eu tô na minha casa, eu tô no meu lar, tá tudo bem, tá tudo certo. Ok, então é isso, né? Ah, tá, né? Eu tô trabalhando, nossa, feriado, tô trabalhando, né? Que bom que você tem trabalho, né? Que bom que você pode estar trabalhando, né? Ah, então, inúmeras coisas, mas que se a gente for pensar, são coisas muito boas, né? E o foco é sempre trabalhar na saúde, né? E a dica que eu dou é, né, por mais delicado que seja o momento, a gente não pode diminuir, né, a nossa dor, porque ela é real, mas a gente pode trabalhar na saúde, né? Eu acho isso super importante. Certeza é maravilhoso a gente poder viver isso, né? E eu acredito que é extremamente importante a gente ver esse detalhe, esse pequenininho, esse, né? Esse grãozinho que a gente tá tendo agora, né? Por exemplo, como tu falou, né? Ter um prato de comida, né? Então, Sim. focar realmente no que você tem, né? Não no que você não tem. Porque realmente, se a gente focar no que a gente não tem, a gente surta. E aí é muita coisa que o mundo oferece pra gente poder alcançar, né? Tudo isso que o mundo oferece, que eu acho uma abundância incrível o mundo hoje. Eu vejo realmente o quanto o mundo oferece, né? No meu caso, voltando ao meu mochilão, eu vi o quanto eu vivi em casas que as pessoas não tinham nem janela e porta, mas elas tinham um prato de comida para me oferecer. E elas me ofereciam com muito amor, com muita felicidade por eu estar lá compartilhando com elas. E essas pessoas muitas vezes tinham perdido um familiar há pouco tempo, e daí elas me contavam a história, sabe? Então todo esse crescimento que eu tive era viver isso, né? Era viver o que eu estava recebendo e não o que eu não tinha. E como é delicado a gente viver isso. A gente foca muito no que a gente não tem, né? Sim, é muito delicado e eu acho que é assim, aonde entra a nossa ação perante a vida, né? Se eu não tenho algo e se esse algo me incomoda, o que eu vou fazer para ter? Né? Então, eu queria ser uma pessoa mais da espiritualidade, eu queria, né, cuidar mais do meu espírito, né? Enfim, o que eu vou fazer para isso? Né? Eu queria ter mais condições financeiras. O que eu vou fazer para isso? Eu queria aprender a cozinhar, não sei, né? O que eu vou fazer? Eu acho que isso é muito importante também, né? Às vezes a gente fica no só querer, tá? Eu quero, tá, mas o que eu tô colocando na ação da minha vida? Né? O que eu tô me planejando, o que eu tô me programando para isso acontecer, né? Se isso é algo que eu quero, né? Que eu quero, o que eu tô fazendo? E como, assim, o que eu mais sou interessada, assim, nesse método, né? Não sei como é que vocês chamam na psicologia, é o fato de ter realmente essas palavras muito positivas, né? Você tem a ação, você tem um encontro, você tá, né, nesse encontro de almas aí, então a gente está todo trabalhando, assim, realmente a psicologia está trabalhando em cima de algo que é o crescimento da gente, né? O crescimento da evolução mesmo, né? Do ser interior que a gente tem. Não sei se essa palavra está correta para psicologia, mas eu vejo o quanto a gente tem como evoluir, né? Todos os dias. E, enfim. Sim, a psicologia ela tem evoluído muito, né? Ela tem antes tinha uma noção só de corpo e mente, né? Hoje é corpo e mente e alma, né? Que não tem nada a ver com religião, né? Mas tem a ver com curar a nossa alma, né? Curar a nossa criança interna, né? Então eu acho muito legal essa evolução também, né? E assim as pessoas estão evoluindo, né? Então essa é a tendência, né? Quanto mais evolução, né, a teoria também vai evoluir. E o psicodrama, ele é uma abordagem que ele é bem positivo, assim, né, ele foca bastante na ação, né, bastante no ser protagonista da sua história. Então, assim, mesmo que alguém, algum dia, te ajudou nessa formação, hoje você é responsável por você, né, hoje você é o protagonista da sua história. Então, tem umas teorias, assim, técnicas, né, que tem nome bem aqui e agora, a teoria do encontro, a teoria do momento, né, da empatia, da tele, né, então, tem umas técnicas que são, assim, bem positivas e bem de vivência, assim, muito legal. Maravilhoso. E aí, tu trouxe mais livros pra gente também, para algumas dicas aí, Sim, o pessoal tá sim. lendo em casa.
Eu trouxe tem livros de mães e família. Tem esse aqui da Elizabeth Monteiro. A Beth, ela é uma psicodramatista. Eu gosto muito dos livros da Beth. Esse aqui é Viver Melhor em Família. Então tem várias dicas, vários temas assim. Eu separei uma diquinha aqui que é sobre mãe, sobre o universo da maternidade. E ela escreve: a mãe não precisa manter o tempo todo a imagem de pessoa afetiva e dedicada. Sim, ela deve procurar outras atividades para si, né? Então, às vezes, quando a gente vive o papel de mãe, a gente só quer viver aquele papel de mãe, de uma mãe muito dedicada e, né? Muito, meu Deus, eu faço tudo certo, tá, mas o que eu faço para mim? Né? Então, eu quero entrar nesse assunto das mães. Na verdade, eu calculo aqui mais ou menos um meio tempo para cada um assunto. Mas já que você começou, vamos entrar então nesse assunto mãe, que eu vejo que é um assunto que eu, né, estou passando, estou gestando, sou mãe e já passei, né, por uma gestação, então, tipo, eu acho esse assunto fantástico. A gente não existe essa mãe Disney, né, que eu sou fã da Disney, eu sou fã dos vídeos, né, e tudo que a Disney proporciona. Eu acho fantástico aquele mundo Disney, né, aquele filme, até porque eu gosto dessa abordagem da gente ver realmente coisas positivas, né, e que no fundo vai dar certo, e a gente passa pelo que tem que passar. Eu acho que a Disney também se reinventou muito nos filmes deles. Eu sou uma grande fã da Disney, mas quando eu converso com as pessoas, diz: acorda, gente, você não vive no mundo da Disney. Mas como que a psicologia vê, assim, né, esse trabalho com as mães, né? O que tu tem aí de trabalho para oferecer para as mães também? Eu acho que a gente precisa dessa rede de apoio. Tem muitas mães que têm, às vezes, medo, vergonha, não vão para uma psicóloga. Me traz aí, por favor. Eu acho que a gente, como mãe, precisa. Opa, peraí. Aqui. sim, eu acho que a gente precisa muito trabalhar o nosso papel de mãe, né? E a partir desse, vários outros papéis, que às vezes a gente só fica focado no nosso papel de mãe e acaba se esquecendo um pouco dos outros, né? A minha monografia, o meu trabalho de finalização da pós-graduação, foi sobre as mães, né? Foi sobre. Depois que eu entrei no grupo de mães, eu percebi a necessidade que as mães têm, não só de conversar sobre esse assunto, de compartilhar e de ver que, assim, ao mesmo tempo que é uma realidade muito de cada uma, é uma realidade muito igual. Todas as mães, em alguns momentos, estão vivendo a mesma coisa de forma, né, muito semelhante, só que cada uma tem uma visão sobre aquilo. Então, depois que eu entrei no grupo de mães, eu percebi que as mães têm essa necessidade, né, de compartilhar experiências e de viver isso. O meu trabalho foi A Mãe que Posso Ser, o psicodrama de grupo no desenvolvimento do papel de mãe. Foi bem legal, eu trabalhei com um grupo de mães, né? Foi ano passado, eu fiz esse trabalho, em 2019, e a gente pôde ver que as mães precisam desenvolver esse papel, né? Elas precisam acessar esse papel dentro delas, né? O papel de mãe, e elas precisam desenvolver isso, né? Às vezes nas pequenas coisas, assim, então assim, birra, o que eu faço? O que você faz? Faz nada, o que você faz? Né? Então, às vezes, tem muito essa questão, meu filho não quer comer, meu filho não quer comer, o que eu faço? Faz, né? Então, às vezes, as mães precisam desse consentimento, né, para poderem se desenvolver. Temos aqui. Oi? Parou aqui um pouquinho, Shirley. Tá. Volta ao assunto. Então, eu estava falando que o psicodrama de grupo, ele ajuda muito nesse papel de mãe, né? E ele ajuda muito as mães a se desenvolverem nesse papel, e ele dá a oportunidade de testarem. Quando elas vêm para o consultório, quando elas estão no grupo, elas podem testar aquilo e saber se aquilo se adequa à sua realidade ou não, que é diferente da vida real, né? Da vida real, tem até teste, né? Mas é aquela coisa que eu não posso voltar atrás. E no consultório, não, tu pode testar. Tem gente falando aqui. A Raquel, minha querida, maravilhosa amiga, comadre de 34 anos da minha vida, tá aqui falando com a gente. É difícil ter esse tempo para nós mesmas.
mas não é impossível. E esse tempo é valioso. Toda mãe precisa muito de um tempo para cuidar de si. Isso não quer dizer que não amamos menos os nossos filhos por querer ter esse tempo para nós. Raquel, grande beijo. É verdade, é verdade. E como fazer isso, amiga? Passe para nós um pouquinho. Como se permitir viver? Sim, é bem difícil, né, a mãe se permitir viver, até porque quando ela mergulha nesse universo, ela não quer sair mais, né? Tanta coisa boa que ela só quer viver aquilo, assim. E tem muito sentimento de culpa, né, também. Então, assim, se eu estiver fazendo algo para mim que não for para o meu filho, vai envolver culpa. Né? A Beth, Elizabeth Monteiro, essa escritora, né, psicóloga e psicodramatista, ela trabalha muito a culpa da mãe. Né? Ela tem até um livro que fala que quando nasce uma mãe, nasce também uma culpa. Mas aí você vai ter que bancar alguma coisa na sua vida. Ou você vai se sentir culpada por não fazer algo por você, ou você vai se sentir culpada, né, por dar muita atenção, enfim, por mimar muito, né? Mas assim, de alguma forma você vai ter que bancar alguma coisa, né? Então, a dica é o que eu preciso nesse momento, né? Eu acho que eu preciso cuidar um pouco de mim. Às vezes a gente não tem condições de estar saindo, né? Enfim, de estar fazendo algumas coisas, mas assim, o que eu posso fazer para mim? Às vezes é nas pequenas coisas que eu faço algo por mim, né? É fazendo uma comida que eu goste, é escutando música, é lendo um livro, é conversando com uma amiga, né? Então é nas pequenas coisas, mas é possível, é possível. Tô aqui fazendo umas publicaçãozinhas, porque esse assunto tá maravilhoso. Sim. É muitas mães que passam, assim, por vários momentos difíceis. Eu, hoje, né, eu não sou psicóloga, mas eu brinco que eu sou já formada em psicologia de 16 anos sendo cabeleireira e ouvindo tantas mães e pais, né, e pessoas que, enfim, já passaram pela minha vida. Eu vejo que, por mais que a mãe, que nem tu disse agora, né, ela se torna mãe e aí ela só quer viver aquele mundo ali que é paralelo de tudo, né? Mas eu vejo quanto as mães mais velhas, por exemplo, a minha hoje, né? Minha mãe, que é uma pessoa que já tem neto, né? Tem outra vida, e aí tem essa ligação com o neto, daí tem essa ligação com os filhos que não moram mais com ela, e aí tem um esposo, né? Enfim, a vida mudou muito. Só que essa mãe carrega uma culpa que nós, filhos, tentamos mostrar o tempo inteiro. Olha, deixa eu desligar aqui. Nós, filhos, tentamos mostrar o tempo inteiro para essas mães o quanto elas acertaram com a gente. Porque eu me acho o ser humano mais incrível do mundo, de verdade. Eu tenho uma autoestima maravilhosa. E eu sempre falo, mãe, mas eu não vejo com isso tudo que tu, né, que ela às vezes comenta. Nossa, eu fui uma mãe muito ruim, eu fui uma mãe muito. Eu apanhei muito, né? E não acho nada de errado, gente. Desculpa se hoje em dia o mundo mudou, mas na época eu era danada, sem vergonha. Era pentelha mesmo. Mas era. A minha mãe me bateu, mas não foi aquele bater de machucar, como o caso, né? Explicando um pouquinho sobre a minha família. A minha mãe e a minha avó passaram por abusos de um pai e uma mãe que batiam nesse excesso, né? Eu não passei por isso, eu levei umas palmadas na bunda que foi maravilhoso e que eu digo que hoje eu sou o que eu sou por causa dessas palmadas. Mas eu vejo o quanto elas se sentem mal e aí elas querem reproduzir uma avó melhor, né? Essas mães eu queria alcançar muito mais elas, né? E é difícil alcançar elas. E aí eu te pergunto, amiga, como a gente poderia, sabe, trazer elas assim para esse mundo de amor que elas trouxeram para nós, né? Uhum. Sim, eu acho que é muito difícil acessar isso, e assim, se é difícil para a gente acessar isso nelas, é porque algo tem nelas, entende? Então eu acho que assim, elas têm que se acessar e acessar isso. Né? Às vezes assim, não importa o que a gente fale, não, mas para mim não doeu, né? Não, mas em mim doeu, né? Então, às vezes, tem muito mais a ver com elas e com a história delas do que com a gente, né? Às vezes uma coisa é totalmente sem significado, assim, isso não teve significado para mim. Não, mas para mim teve muito, né? Então é aquela coisa que para você não doeu, mas para mim doeu. Por quê? Porque mexe na história. Então, com certeza deve ter alguma cena aí, né, onde ela não queria replicar e fez. Então, deve ter doído em algo, assim. Mas
tem que trabalhar dessa forma mesmo, né? Eu acho que é muito melhor falar nisso e falar que não teve mal, para mim foi bom, né? Por isso que eu sou essa pessoa que eu sou hoje. Mas assim, por que te doeu? Por que fez mal para ti naquele momento? Não, porque era uma coisa que eu não queria fazer, foi uma coisa que doloriu. Sim, mas assim, não é porque você fez que você faz. Se você fez, você fez, né? Eu tô parada aqui, gente, mas eu preciso comer. Eu... Te entendo, te entendo. Dá uma fome. Desculpa te cortar, amiga, mas deixa eu só dar um comentário aqui que a gente recebeu. Maria Jarlete Guimarães. Boa tarde, Shirley. É uma exposição importante e leva a uma reflexão e para o entendimento deste momento hostil em que estamos no Brasil. Beijos para nós duas. Querida, muito obrigada. E é verdade, a gente tá num... Eu não estou vivendo no Brasil, né? Mas eu até parei de acompanhar agora, porque eu achei que estava muito pesado todo esse movimento e eu tô grávida, né? Querendo viver outros momentos, então estou tentando relaxar nisso, mas eu acho que tu fala melhor do que todos que tá aí morando, né? E vivendo tudo isso. Sim, sim. Tá uma situação bem delicada mesmo, né? Bem difícil no Brasil, só que eu acho que a gente precisa filtrar algumas coisas para não adoecer, né? Então, se a gente não adoece o físico, a gente adoece o emocional, a gente adoece o psicológico, né? E essa atitude que tu teve de se poupar, não só na gravidez, é a atitude que a gente tem que ter para a vida, né? Se poupar de algumas coisas. Então, assim, algo vai mudar? Talvez para mim mude, né? Não vai, eu vou mudar. Às vezes a gente tem essa visão de mude o seu mundo, né? Não é mudar o meu mundo, sei lá, às vezes lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, não, é mudar o meu mundo interno, né? Eu me mudando, eu consigo mudar as pessoas à minha volta, eu consigo dar o meu exemplo, né? Fazer o bem, e com isso as pessoas vão mudando, né? Não é mudar um mundo muito longe, mas mudar o meu mundo interno. O que eu vejo, até eu comentei para ti, que a gente podia trazer também, né, nessa parte psicológica das mães. E aí vem um outro lado de volta lá, aquele começo de mãe, né, que é as que estão gestando, no meu caso. Eu vou ter meu bebê em casa, então é algo que eu gosto desse aconchego da casa. Quando eu tava no Brasil também queria ter um filho em casa. E aí eu vejo muitas mães também que estão indo para os hospitais, e os companheiros não podem estar junto, ou não pode estar a mãe, não pode estar o pai, né? Enfim, o casal não pode estar junto, né? E como lidar um pouquinho com esse momento, se também puder trazer alguma palavra para nós maravilhosa. É um momento bem propício para preocupações, né, para ansiedade. Tem chegado muito no consultório, pessoas ansiosas com o futuro, sintomas de depressão, né, de desesperança. Mas, assim, falando um pouquinho das mães, né, e dessa realidade que todas estão vivendo, não tem muito o que fazer, né? Então é assim, não, naquele hospital eu sei que o meu marido pode entrar e pode assistir o parto. Não tem, né? Tá todo mundo vivendo a mesma realidade. Então, assim, se é uma realidade, se eu não posso mudar, é melhor eu aceitar. Por mais difícil que seja, não adianta lutar contra, né? Então eu vou ter que aceitar para poder ficar bem e para poder passar por esse momento da melhor forma possível, né? Porque às vezes se eu não aceito, gera várias incomodações, várias preocupações para mim, para o bebê, para a família, para o médico, né? Então, assim, sim, se eu tenho que passar por isso, e essa é a única forma de passar por isso, eu tenho. É o jeito, né? E é o risco, assim, né? Agora tá todo mundo cuidando de si, né? E eu acho que isso é o melhor a fazer. Tá todo mundo em risco, não tem como evitar mais esse risco, né? A partir do momento que você precisa ir no supermercado, precisa ir na farmácia, né? Eu não vou, mas sei lá, tem teleentrega, né? As coisas vêm na minha casa. Sim, mas aquele alimento já foi tocado, né? Aquele alimento já passou, né? Já passou por alguns lugares, então é o risco, é o risco. A gente só tá passando pelo menor, né, pelo menor risco, mas não tem muito o que fazer, é mais um trabalho mental mesmo, mais um trabalho psicológico e emocional, né. E quanto tempo faz que tu já é formada? Eu acabei a faculdade em 2014, 2015, né, foi a formatura. Como que tu acha que o mundo vê a psicologia, assim, por exemplo, eu sempre fui muito fã da psicologia,
Tanto que eu lembro que na minha época, na faculdade, eu comecei a fazer quiropraxia, e aí eu tive 2 cadeiras de psicologia, e as minhas professoras de psicologia falavam, né, por que você não vira psicóloga? Tu não tem nada a ver com quiroprata. Eu sempre realmente gostei desse universo, sempre li muitos livros, né, eu acredito muito que o nosso psicológico é 100% a nossa vida. Mas eu nem imagino como é estar na carreira de psicologia, e eu quero te perguntar isso, né? Como tu se vê nesse ambiente onde, nossa, você muda uma vida, né? Você transforma uma vida, né? Principalmente quando a pessoa te busca. Mas é difícil a pessoa te buscar, ou tu sente que as pessoas já estão te buscando mais, né? Tu já tem uma carreira aí já de uns 6 anos, já é uma boa carreira. E como que tu sente, né, esse mundo da psicologia? Eu sinto que as pessoas continuam ainda um pouco resistentes, né? Mas é por falta de informação, assim, é por falta de não conhecer, né? Então, eu acho que a partir do momento que elas vêm para o consultório, que elas conhecem, né, elas mesmas, né? A psicologia é uma ciência que estuda os seres do comportamento, estuda os estados mentais, né? Então você vai se conhecer, né? Você vai ter acesso à sua história, né? Ainda tem um certo preconceito, mas eu acho que tá melhorando, né? A partir do momento que eu venho no consultório e eu gosto, eu falo para outra pessoa, olha, eu fui no consultório, né? Eu fui fazer processo terapêutico, eu fui fazer psicoterapia e foi muito legal, né? Nossa, isso vai se espalhando, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Nós estamos no caminho para isso ser disseminado como algo bom, né? Como ser uma coisa de boa que todo mundo precisa fazer, que todo mundo precisa ter acesso a si, às suas emoções, né? Aos seus pensamentos. Então, assim, tem alguma coisa na minha vida me incomoda. Por que aquilo te incomoda? Né? O que mexe contigo? O que mexe com a tua cena de origem que tem a ver contigo? Então, às vezes, a gente acha que a gente vem para o consultório para tratar o outro, né? Então, muitas vezes eu recebo, eu queria mudar meu marido, eu queria mudar minha irmã, porque, né, me incomoda. Tá, mas tem a ver com a minha história, né? Por que as outras pessoas não se incomodam e você se incomoda com isso, né? Mas eu acho importante também trazer que muitas pessoas não procuram a psicologia pelo negócio de ser forte. Sabe aquela pessoa que tu vê, assim, uma pessoa forte, às vezes uma mulher muito forte, né? Aquela pessoa que tu vê, nossa, essa mulher é muito forte, deu conta dos filhos, né? Muitas vezes com uma história de vida muito sofrida, né? Sozinha, sempre trabalhou a vida inteira, tarará, tarará. E tu vir no psicólogo é tu precisar de ajuda. Se eu sou forte, como eu vou pedir ajuda? Essa é a maior verdade da gente. Me incluo, muitas vezes eu me posiciono de novo e penso, peraí, eu estou precisando de ajuda. Né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga e a gente se vê de vez em quando. Eu tenho, sei lá, 4, 5 doulas na minha vida. E aí a gente, né, acaba se encontrando, agora só tudo por Skype, né? Mas acaba se falando, se vendo. E aí eu tenho as amigas, que é que nem tu disse, né? Às vezes sair, se encontrar e ver essas pessoas também, ter essa troca. E como é importante a gente, né, não criar uma muralha e achar que não, peraí, eu consigo tudo, essa muralha tá me protegendo, que é, né, a minha força, e o mundo acaba às vezes desabando porque essa muralha uma hora pode cair mesmo, né? E às vezes vem em forma de uma doença, de algo muito mais sério, né? E voltando a falar sobre as mãezinhas, que esse é o assunto, assim, que eu vejo que tu também tem filho, né? Como foi a tua experiência? Conta um pouquinho pra nós, se tu não se importa. Sim, eu sou mãe do Lorenzo, de 4 anos, tem 4 anos, e a minha experiência foi foi e é maravilhosa. Foi sempre um sonho meu, assim, eu sempre quis ser mãe, e ele chegou de surpresa, né, na nossa vida, não nos nossos corações, porque ele já estava lá nos nossos corações, mas na nossa vida ele chegou de surpresa, e a minha experiência foi maravilhosa, assim, foi maravilhosa. Eu amo ser mãe, amo fazer esse papel, amo tudo na maternidade, assim, tem seus desafios, mas isso é muito recompensador, né? Eu acho que tu ter a possibilidade de criar algo bom no outro desde o começo, desde o início, né? E poder escrever essa história, eu acho que é uma oportunidade muito, muito boa, né? Eu acho que
é muito legal, assim. E no meu parto deu tudo certo, né? Ele nasceu de 38 semanas de parto normal. Eu fiquei 30 horas em trabalho de parto, então foi bastante tempo, mas deu tudo certo. Olha, que delícia. E como que tu vê, assim, você sendo psicóloga, né, tendo todo esse conhecimento, eu acredito que todo momento você quer colocar em prática, porque eu me vejo assim, né, cada conhecimento que eu tenho, eu quero colocar em prática. Mas em algum momento, assim, vamos supor, tu consegue ter outra psicóloga que vem te ajudar, ouvir um conselho do outro, ou você ainda consegue, tipo, não, mas eu tenho bastante conhecimento aqui, eu vou aplicar eles. Como que tu se sente com esse conhecimento todo que tu tem, né? Faculdade, Sim, clínica, consultório sim. e tudo mais. Eu busco bastante conhecimento, né? Eu tô sempre lendo, sempre fazendo curso, sempre que eu posso, eu tô estudando e eu tento colocar bastante coisa na minha vida em prática, assim, né? Algumas coisas não são só prática, algumas coisas são muita teoria, né? Mas às vezes a gente até brinca, assim, que na teoria dá tudo certo, mas tu vai colocar na prática não dá nada certo, né? Mas eu tento colocar bastante coisa na minha vida, assim. Até algumas mães, assim, no consultório me perguntam sobre a cama compartilhada, né? Um tema. O que tu acha da cama compartilhada? É legal, não é legal? E o que eu falo, assim, se é legal para você, né? Se é legal para o seu marido, se é legal para a pessoa que mora contigo, fazer a cama compartilhada, tudo bem, né? Agora, se não é legal, se tá atrapalhando, se não é legal para criança, se não é legal para ti, então não é o momento, né? Muitas vezes sobre a amamentação, né? Ah, devo amamentar, não devo amamentar, devo dar uma mamadeira. O que é bom para você? Não adianta nada a mãe dar uma mais e ficar se sentindo incomodada, ai, não gosto, eu prefiro dar uma mamadeira, né? E a mesma coisa vice-versa. Então, assim, acessar o universo da maternidade, ao mesmo tempo que é um universo muito único, né, de cada um. Só eu vou saber o que é certo para mim e o que é certo para o meu filho, né? Então, às vezes, pro outro, meu Deus, não, isso não pode ser feito. Tá, mas para mim é o certo, né? Para mim tem que ser assim. E é nisso que entra o olhar para o outro, né? Onde a gente tem que ter muito respeito, né, pela história do outro e pela nossa também. E é difícil, né, a gente viver isso, assim. Normalmente, quando algo deu certo na minha vida, eu quero passar para frente. E aí você acha que aquilo é a tua verdade absoluta e a verdade vai ser para todos. E não é para todos, né? É difícil a gente colocar. É difícil a gente colocar para o outro que deu certo, mas só colocando que deu certo, entendeu? E tá tudo certo o jeito que ele fez também. É dolorido às vezes também, porque daí você vê um sofrimento de alguém que você ama muito, né? E vive com uma pessoa, é teu filho, é tua mãe, teu pai, companheiros. E como que tu te coloca? Porque daí você é psicóloga, a gente acaba querendo, né, fazer uma psicologia ali na hora da conversa com a Shirley, com a amiga, ou a tua mãe, né? E tu consegue, às vezes, tipo, não, agora eu sou só a amiga, tô aqui, vamos parar um pouquinho com um monte de técnica, ou tu sempre acaba trazendo, assim, pelo menos um olhar mais profundo mesmo. Uhum. Eu sempre tento acessar o tempo da pessoa, né, e permitir que ela peça ajuda. Então, assim, se eu for ajudar sem a pessoa querer ajuda, vai ser muito pior para mim, né? Às vezes a pessoa fala, tá, mas eu não tô te perguntando nada, né? Tá, mas eu não quero saber isso. Então, eu acho que é muito mais importante a pessoa saber que ela precisa disso, né? Que ela precisa dessa ajuda. Mas sempre que eu tô em conversas com amigas, né? Conversas informais, eu tento passar algo a mais, né? Às vezes eu falo, mas tu tem seu tempo, né? Mas respeita teu tempo, respeita teu limite, vai no teu limite, né? Não se cansa, né? Aprende a descansar, né? Aprende a ter um olhar mais sensível, algumas coisas assim, né? Mas eu não sou né, tipo, psicóloga em todo momento da minha vida, mas eu tento sempre não como se fosse passar uma mensagem assim, mas sempre, sabe, mas meio que como se fosse para a pessoa poder esperar o tempo dela mesmo, né? E se olhar assim, né? Voltar para o seu interior. E já estamos chegando já ao final, já faltam só 10 minutos. E eu quero ver se você tem mais alguma informação para nos dar, que você separou.
esse encontro, né? Se tem alguma deixa que você quer deixar para nós. Fala um pouquinho também onde que é teu consultório em Bituba, se eu posso também deixar teu Instagram, teu número, enfim, o que eu posso deixar aqui depois na live, eu sempre boto lá na descrição. E a gente vai finalizando agora, gente. Estamos acabando aqui. Sim, agradeço mais uma vez por essa oportunidade, né? Eu acho que o recado que a gente tinha para passar foi passado, né? Assim, de ter esse encontro, né? É bem importante, super importante, que vai ficar gravado, né? Que as pessoas podem acessar e para ter esse respeito e esse olhar para si, né? Eu acho que a partir do momento que tu aprende a fazer isso contigo, tu consegue fazer isso com o outro, né? Às vezes a gente só quer fazer com o outro, tá, mas como que é para mim, né? Muitas vezes com o outro a gente é de uma forma e com a gente é mais punitiva, né? Às vezes mais cruel, mais rígida. Então, assim, eu tenho que começar comigo, né? Porque daí eu vou saber a minha linguagem, né? A partir do momento que eu acessar a minha linguagem, eu vou poder, de alguma forma, acessar a linguagem do outro para poder ajudar. O meu consultório ele fica em Bituba, no centro, fica no Centro Empresarial Ferju. Então, quem é daqui fica em frente ao supermercado Altoff, né? E fico disponível, fico à disposição para dúvidas, né? Para perguntar mais sobre o tema, sobre sugestões também, alguns questionamentos. E pode deixar meu Instagram, sim. Pode deixar. Tu trabalha online? Sim, atendo online. Uhum. Pergunta importante, Esther. Eu acredito que a gente está nessa reconstrução, né, mundial, que tudo que está acontecendo no Brasil não é só o Brasil, é aqui no Canadá também. Aqui os hospitais também não podem receber os companheiros. Tipo assim, todas as minhas consultas estão sendo por telefone. Agora, com 5, 6 meses que eu começo a ver a midwife, o médico mesmo, o obstetra, que eu tô tendo esse acompanhamento pelos dois, ele nem me vê. Ele só é por telefone, 10 minutos. Então, muitas pessoas me questionam, né? Ah, como é que tá aí? Gente, o mundo tá muito igual. Nesse instante tá muito igual. Claro, cada um com seu sistema de saúde, cada um com seu sistema de reforma, né? Dessas melhorias e novas leis que a gente está vivendo. Mas o mundo tá muito igual, né? A gente está tendo realmente esse olhar mais sensível para tudo que está acontecendo e tentando cada vez melhorar, com certeza. E eu acho que agora as psicólogas vão entrar muito mais em ação, porque muita gente está se olhando mais para dentro, né? A gente conseguiu, assim, parar por alguns instantes, e claro que nem todo mundo vai ter o mesmo momento, né? Mas eu acho que o mundo realmente parou, né? Sim, sim, eu acho que o mundo realmente parou. Isso nunca aconteceu, né? Então, uma surpresa, sempre numa surpresa, a gente tem que agir com espontaneidade e criatividade. Porque se a gente não tiver, a gente tem que desenvolver, né? Então, o mundo parou e o único mundo que a gente pertence é o nosso mundo interno, né? Então, algumas pessoas nem sabem lidar com isso, às vezes só lidam com o mundo exterior, né? E se mantinham tão ocupados de, meu Deus, eu acordava cedo, já ia trabalhar, passava, né, o dia todo fora de casa, voltava em casa, trabalhava, só assim, o mundo dos outros. E aí, como que é para mim ficar comigo mesmo? Né? Então, é um momento de muitas reflexões, né? Mas é um momento de refletir de coisas boas. Então tá, meu amor. Eu fico muito grata mais uma vez por te ver por aqui. Palavras maravilhosas. Eu amei, amei, amei tudo mesmo. Nossa, eu nem imaginava o que era, mas como eu te disse, eu acho que eu já tinha ouvido sobre isso, né? A dramática. E a palavra, eu acho que ela é muito impactante, então a gente fica pensando, dramático? O que é dramático, né? Então, há essa reflexão aí nesse que é esse dramático, que loucura é essa, né? E muito gostoso saber que é essa ação, que é esse encontro, né? Nem imaginava que a gente tinha nos consultórios esse teatro. Na verdade, eu conheci de outra forma, umas técnicas assim. Eu acho que é um caminho muito gostoso, porque a gente está muito fechado, a gente está muito no casulo, e aí chegar, assim, eu acho que no consultório ter uma ação
é o que hoje o mundo está buscando. A gente está numa relação rápida também de muita coisa, né? Como a gente está nessa relação rápida, automaticamente as pessoas querem algo rápido. E eu vejo que mudou o sistema de psicologia daí, né? Você chegar num consultório, ter essa ação, né? Ter esse entendimento, ter essa cena, poder viver essa cena, né? E compreender que não é a depressão que está vivendo, mas o que vem por trás, né? A causa. Eu vivi isso agora que eu descobri que eu estava com tireoide. E aí, quando eu descobri que eu tava com tireoide, o médico já me passou medicamento. Eu não quis tomar o medicamento de primeiro momento, porque eu queria ver a causa, né? O que essa doença está me trazendo, o que ela tá me mostrando mesmo, né? Sobre o meu psicológico, sobre a minha dieta, sobre o meu dia a dia, enfim, algo saiu do lugar, algo desconcertou. E eu acho que essa psicologia realmente se encaixava nesse momento. Eu já me curei, graças a Deus, estou curada. Mas provavelmente eu fiz isso sozinha aqui em casa, de me olhar internamente, de criar essa cena, né? Eu estava fazendo meditação 3 vezes ao dia, então eu criava essa cena. Eu me olhava interiormente, né? Aonde eu me perdi, que essa doença veio agora aparecer. E como é importante isso, então eu acho que esse encontro, essa cena é muito o que eu vivi agora com a minha doença. Tenho certeza que eu fiz sem querer querendo, como diz o Chaves, né, de estar vivendo isso, experimentando. Fiquei encantada com esse método. Espero que mais pessoas possam falar sobre ele, mais pessoas te busquem no consultório. E a gente está nessa busca, nessa caminhada, nessa evolução, né? E que bom ter profissionais como você, que quer trazer, sabe, à frente tudo isso que tá tão bom de viver, né? Vamos viver. Que bom, que bom. Muito obrigada por essa oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre isso, sobre a minha vida, né, que é o que eu vivo, sobre o psicodrama, né, às vezes, o que é esse psicodrama? É drama, né, o que é? Não, é ação, né, drama vem de ação. Então, é a mesma ação que você faz lá na sua vida, agora você vai acessar a sua linguagem, de fazer de forma consciente, né, a gente está agindo a todo momento, né, ou seja, ação no pensamento, ou seja, ação no comportamento, a gente está agindo. Mas eu faço isso de forma consciente, né? Eu faço isso de acordo com o meu propósito, né? Muitas vezes vem para o consultório e falam, eu me perdi, né? Me perdi, não sei como fazer, como voltar essa caminhada, né? Então vamos lá, desde onde você se perdeu e vamos começar a reconstruir isso, né? Fazer esse reconhecimento do eu. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. E que bom que tu conseguiu fazer isso, né? Ter essa consciência, assim, de fazer esse reconhecimento novamente, né? E é muito importante, né? Muito importante, com certeza. Agora tu tá mais confiante em ti, né? É uma cura maravilhosa. E aí é isso que hoje eu também tenho que aprender a respeitar, né? E aí eu tô aprendendo agora como colocar essa forma de cura para que eu não seja também mal interpretada, do tipo assim, agora a Fran sabe tudo, né? A Raquel aqui deixando um recadinho. Acho que o encontro mais difícil é com nós mesmos. Com certeza. Sim. Né? E tudo tem um aprendizado, né? Então agora eu estou aprendendo também que o outro tem a doença dele, o modo dele pensar, o tempo dele. Eu tive o meu, né? O modo que eu tive essa relação com o meu corpo, né? E não quer dizer que eu tô certa ou errada. É um dia a dia difícil às vezes, porque daí você se vê realmente querendo colocar sua opinião muito à frente, né? Mas a gente vai aprendendo. Isso Obrigada, mesmo. fica com Deus. Obrigada também. Vamos nos falar. Se precisar, estamos por aqui. Sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau a todos que esteve com nós aí assistindo, deixaram seus recados. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Deu,